Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Daverson detalha estratégia usada em vitória sobre o Flamengo e aponta a falta de retorno defensivo de Pedro. Bom, saiu hoje, né, um corte. Foi uma participação do Daverson no programa da Sport TV Boleiragem, em que ele fala como que o Cuiabá, né, costuma jogar e como jogou contra o Flamengo. E aí, abrindo aspas aqui, o atacante do Cuiabá. O Valtão, né, o Walter, que é o goleiro do Cuiabá, abre aqui e toca na lateral, né? Ele tá falando da saída de bola, como é que funciona a saída de bola do Cuiabá. O que o Pedro vai fazer? O Pedro vai dar o pique aqui, mas não voltar. Mas para voltar não volta. Então, ele tá dizendo ali, né, tem a primeira linha de zagueiros, o goleiro sai aqui para a lateral, né? No caso, para a lateral direita, né? Eles estão atacando. E aí o Pedro vem para cá, né? Aí o que ele faz? Ele volta a bola, né, para jogar para a lateral esquerda, e nisso o volante, ele fica livre, porque o Pedro não volta para marcar e nem vai acompanhar também o volante. Aí ele continua. Não volta, e quem está lá na outra lateral, na esquerda, não vai sair, né? Ou seja, deixando lá o outro ponta do Flamengo preso. Porque o Pedro não vai voltar, porque se ele voltasse, ajudaria, né? Para o outro, pode sair. Taticamente, eu faço isso porque é meu jeito de dar 100% para o time. Como o Rony, né, do Palmeiras, volta para brigar. E ele falou, então é diferente. O Pedro não é muito de fisicamente pressionar essas coisas. Então a gente fazia o quê? Atraía o Pedro para abrir o espaço, depois que dava o espaço, o Pedro dava o migué e criava o espaço no meio, que é o que eu tô falando, que é o volante que ficava livre ali no meio, para vir e girar a bola no Cafu, ali no caso já pelo lado direito, né, no setor de ataque do Cuiabá. Eu antes aqui, assim, o engraçado é que esse tipo de debate, né, o Daverson virou, meu irmão. Caramba, Daverson, mesmo tendo feito gol lá no Palmeiras e tal, você pode ver que os caras até dispensaram ele, né? Tiveram carinho, manda embora. Manda embora. Olha só, Túlio. E aí, eu não, tenho rapidinho. 43 anos. Tá, só pra vai lá, complementar, eles mandaram o Daverson embora e eles queriam quem? Contratar quem? O Pedro. O Pedro. Né? Pode falar. Eu tenho 43 anos e eu nunca vi na minha vida. Queria que se vocês tiverem aí algo parecido aí, é bom vocês relatarem. Eu nunca vi um jogador decidir uma Taça Libertadores e ir para um clube de menor expressão. Nunca vi na minha vida. Isso mostra como o Daverson, ele é fraco como jogador. Essa é a grande verdade. E ele está indo na mesma linha do Rodrigo, aquele zagueiro do Vasco, que também é fraco. Ele vai vivendo desses momentos, porque ele sabe que ele é fraco. Ele não é um cara burro. Ele se faz de maluco, mas ele não é burro, né? E ele vai vivendo desses momentinhos. Traíra também, né? Porque ele acabou colocando o Pedro aí numa situação que, na minha opinião, o maior culpado disso aí tudo é o Jorge Sampaoli, que conhece como o Pedro é. O Pedro é um jogador finalizador, tudo. Para você colocar o Pedro em campo, tem que ter todo um aparato a favor do Pedro, para o Pedro poder jogar um grande futebol. Eu acredito, não sei vocês, que se o Pedro, de repente, tivesse ido jogar no Palmeiras, ele tem jogadores do meio-campo que estão acostumados a fazer muita recuperação e transição defensiva. Então, eles iriam usar o Pedro só para finalizar. Eles dificilmente iriam usar o Pedro para ficar correndo muito. E é o que o Flamengo deveria fazer. O que o Sampaoli fez com o Pedro, na minha opinião, o Sampaoli não é burro, o Túlio. O Sampaoli rodou o mundo aí. Não é burro. Ele coloca o Pedro, coloca o Luiz Araújo aberto pelo lado direito e coloca o Cebolinha aberto. Só aí o Flamengo tem menos 3 marcando. O Flamengo faz uma trinca de 3 volantes, Gerson, o Vitor Hugo e o Alan. Qual desses 3 aí é marcador de ofício? O Flamengo ficou no meio campo com 3
correndo atrás de 4, 5 jogadores do Cuiabá. Então você tem que saber, com certeza o Sampaoli sabe, a característica do jogador que você tem para você utilizar. Por que o time das Copas joga melhor? Uma, que o Gabigol ele se movimenta. Ele acaba prendendo um jogador e faz as recomposições defensivas. As transições defensivas o Gabigol faz. Vocês podem perceber que o Gabigol não vem mais no meio-campo mais receber a bola. O Gabigol voltou a ser aquele jogador de 2019 que sai até o máximo intermediário. Você tem um Bruno Henrique que fecha o lado esquerdo, mas quando o Gabigol está no jogo, Túlio, ele também faz por dentro, porque o Bruno Henrique, quando entra aqui, o Gabigol sai para o lado. O Gabigol sai, o Pedro não. Você só consegue usar o Pedro aqui. Então você não consegue mexer muito no Pedro. Você não consegue. E você tem o Gerson jogando da forma que joga. O Alan, que na minha opinião ainda merece de mais minutagem, para mim não está ainda 100%, não deveria nem ser titular do Flamengo. Opinião minha. Né? E você ainda tem o Varela, mano, que não te ajuda ofensivamente como nada. É complicado. É complicado. Então é por isso que eu digo que o time que jogou contra o Cuiabá não tem nada a ver com o time que vai jogar na Libertadores, nem na parte tática e nem os jogadores. O time do Flamengo que vai jogar na Libertadores, ele é mais completo, né? O time do Flamengo, ele é bem menos vulnerável do que esse, sem contar, né, que o Sampaoli coloca um time em campo que ele deve ter treinado esse time junto 30, 40 minutos no treino. Isso, as coisas a gente sabe que dificilmente dá certo. Se você quer priorizar as competições, fala com a torcida e faz um planejamento para isso. Que você não pode você querer criar, inventar em alguns momentos que a gente sabe que não vai dar certo. O Pedro marca menos, mas o Pedro é um grande artilheiro. E o Flamengo tem que usar ele, Túlio, dentro da característica dele, e ele foi contratado para isso. O que você tem que falar com ele é que é para ele melhorar, treinar com mais intensidade, tentar fechar o espaço defensivo. Isso sim, tudo bem. Mas você não pode te tirar o Pedro das características dele. Então você tem que preparar um time para que o Pedro consiga jogar. No último jogo ficou muito claro, Túlio, que quando o Pedro está em campo, o Bruno Henrique só tem uma função, que é jogar pelo canto. Se ele joga por dentro, ele bate com o Pedro que não sai para fora, não se desloca para o lado. Quando o Bruno Henrique joga com o Gabigol, ele faz 2 ou 3 funções dentro de um jogo. Então é por isso. Justamente funciona igual isso. a engrenagem. Um entra e um sai. Nazário, tá mudo, Nazário. Ah, mas não sou eu, não. Alô? Não, Nazário, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo o Nazário normal. Eu tô ouvindo o Nazário normal. Ah, tá. Então eu que não tava ouvindo. Pode falar, Nazário. Desculpa. É uma engrenagem quando tá Bruno Henrique e o Gabigol, né? Porque quando um entra, o outro sai. Aí eles funcionam assim, ó. E o Pedro não tem essa cronologia, né, cara? Não consegue fazer isso com o Bruno Henrique. É boa observação. Não tem essa movimentação. Mas o que eu quero dizer aqui, Nazário, é que você não pode preterir o Pedro por causa disso. Você tem que ser inteligente e buscar fazer o Pedro jogar da forma que ele joga. Porque um vídeo desse, Túlio, para quem é alienado, ferra a vida do cara dentro do Flamengo, irmão. Ferra a vida do cara. Pedro por conta. Lógico. Ué, mas é isso que tá acontecendo, pô. É isso que tá acontecendo. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!
Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.